Olá, você está no programa Sou do Sistema Sagres de Comunicação. Sou, que no inglês significa alma e em português é a conjugação do verbo ser. Sou de alma e sou de ser. Um programa que traz temas sobre o ser na sua dimensão integral, biopsicossocial e espiritual. O meu nome é Lívia Bailão e eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 45 anos, estatura média, pele clara, olhos azuis, os cabelos lisos, compridos, e estou vestindo uma blusa verde água com uma calça bege claro e sapatos marrons. O nosso tema de hoje aqui no programa Sou é Cuidando de quem cuidou, a missão dos filhos na velhice dos pais. Interessante, não? E quem vai tratar conosco desse tema é a médica, mestre e doutora em saúde, Vânia Meira. Vânia, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, muito obrigada, Lívia. É uma honra estar aqui no Sistema Sagre falando desse tema. E eu também quero fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 1,60 m de altura, 50 quilos, tenho a pele branca, cabelos naturalmente castanhos escuros e aos meus 57 anos ele está bem permeado de fios naturalmente brancos. Pelo sotaque, vocês devem imaginar que eu sou do Nordeste, sim, da Paraíba. Estou vestindo uma calça preta, uma blusa bordô, cor de vinho e um sapato preto. Maravilha, Vânia. Nossa saudação às pessoas da Paraíba e de todo o Nordeste. Bom, vamos começar então, Vânia, sobre esse tema que é a realidade de muitos de nós, né? Cuidando de quem cuidou de nós, ou seja, como nós filhos lidamos com esse envelhecer dos nossos pais. Na sua experiência, qual é o impacto desse envelhecer dos pais na vida dos filhos que já estão em meia idade e agora precisam cuidar desses que outrora foram os cuidadores? Bom, Lívia, esse é um grande desafio para todos nós e é um tema tão relevante que dentro do nosso ordenamento jurídico há dispositivos dedicados a essa época da vida das pessoas, estabelecendo, por exemplo, tem leis que determinam deveres e direitos dos filhos em relação aos seus pais. A começar do Estatuto do Idoso, né, Vânia? Sim, esse estatuto que é de 2003 e agora, mais recentemente, passou a ser chamado Estatuto da Pessoa Idosa. Isso. A própria Constituição Federal. Existe também a parte do Código Penal que tipifica o crime de abandono. E mais recentemente, agora em dezembro de 2024, que foi assinado pelo governo federal uma política de cuidados, não é? Então, isso só mostrando a relevância do tema, não só para as famílias, mas para a sociedade e para as políticas públicas. Agora, essa parte jurídica eu não domino porque eu não sou jurista. E claro que há toda uma subjetividade, há exceções dentro dessas interpretações legais e eu deixo isso a quem compete. O que eu posso falar é da minha experiência como uma pesquisadora de vínculos familiares e vínculos parentais, não é? E também o olhar sistêmico que nós temos para essa prática, para esse desafio, como ser filhos de pais idosos sem ocupar o lugar de pai e mãe deles. Olha, você está trazendo, né, Vânia, uma situação muito especial, porque às vezes é isso que traz o peso, né? Essa sensação de se sentir tão mais do que responsável, mas como se fosse pai e mãe deles, né? Sim, dentro desses conceitos sistêmicos, né, de olhar para a família como esse conjunto de elementos que se influenciam o tempo inteiro, há um princípio essencial que é a da estruturação por ordem de chegada, por função. Então, primeiro chega o homem e a mulher como
um pai e uma mãe. Depois vem o primeiro filho, o segundo filho, e assim sucessivamente. E, por amor, muitas vezes um filho percebe que o pai não está bem, que a mãe não está bem, antes mesmo dessa fase da velhice. Talvez o filho percebe como um radarzinho que o pai sentiu falta do próprio pai ou da própria mãe, que a mãe também não teve uma mãe presente, e por amor o filho vai ocupando um lugar que não é seu, antes mesmo da velhice dos pais, né? Ao longo da sua vida. E de repente, em vez de estar ocupado com o que é seu, com os seus propósitos, com suas metas, com a família que você mesmo formou, você está focado ainda na sua família de origem, no seu pai e na sua mãe, tentando suprir para eles o que eles não tiveram. E isso fica ainda mais pesado lá adiante, na velhice, porque aí vem o conflito, não é? Nós temos na hierarquia da estrutura, do tempo, da função, eles são os maiores, eles chegaram primeiro. Mas pode ser mesmo que eles estejam debilitados, pode ser que eles estejam incapacitados física ou mentalmente, pode ser que o filho tenha mais condições financeiras do que aqueles pais, condições essas que podem ter sido proporcionadas por eles mesmos, pelos próprios pais. E aí vem o desafio. Como eu permanecer no meu lugar de filho, com esses pais, com esse pai e essa mãe que estão necessitando desses cuidados? Então, há um limiar, como ser um filho cuidadoso, uma filha cuidadosa, sem nos tornarmos pai e mãe deles. E outro desafio, quando um filho começa a querer pontuar para o pai e para a mãe, por exemplo, o que eles devem ou não fazer com o que eles construíram. Financeiramente, como patrimônio, não é? Então, a gente vê situações, por exemplo, de um filho dizer: vou interditar meu pai porque ele está gastando de forma indevida. Mas se esse pai está mentalmente saudável, quem é o filho para definir isso? Não é? Então, a gente precisa estar muito atento a essas situações. Por amor, a gente se deixa sair do lugar de filho. Entendo. Mas é um amor fora de ordem, que acaba dificultando e trazendo um peso para nós. E como a gente separar a atitude saudável da atitude adoecida? Porque você citou um exemplo, né? Pegando essa questão da intervenção, uma suposta intervenção de um filho em relação ao pai. Como eu fazer isso se precisar de um jeito saudável ou de um jeito invasivo, impositivo e autoritário? Porque eu estou pensando aqui numa hipótese em que isso é necessário e como eu, filha, devo agir respeitando essa ordem, né, deles serem grandes, serem os pais, terem me dado a vida. Então, o que separa a mesma atitude do aspecto positivo, saudável ou negativo, adoecido? Tá. Então, vamos lá que nós vamos ter situações diferentes. Sim. Uma situação é se o pai ou a mãe tiver, inclusive, recebido um diagnóstico, por exemplo, de uma condição mental limitada. Aí também passa a ser a obrigação do filho cuidar disso. Isso. Mas, fora disso, nós precisamos, primeiro, estarmos atentos ao autoconhecimento. Até onde eu estou desrespeitando o meu lugar de filho? Se o meu pai é uma pessoa lúcida, se a minha mãe é uma pessoa lúcida, ele tem o direito de fazer as escolhas deles, inclusive de se colocar em risco, se eles são lúcidos. Por exemplo, quem sou eu para dizer ao meu pai de quase 90 anos que ele não vai sair a pé para ir em Trindade na festa do Divino Pai Eterno?
Quem sou eu para fazer isso? Um romeiro de carteirinha. Sim, exatamente, nessa idade. Então, se ele tem condições mentais para fazer essas escolhas, eu preciso estar atenta ao meu lugar, tá certo? Então, passa por autoconhecimento. E passa também por uma sensação de culpa, né? De, às vezes, deixar meu pai, ele é viúvo, por exemplo, ele mora só no apartamento dele. E ele quer ficar lá. E ele consegue ter autonomia. Quem sou eu para impor um cuidador a um homem lúcido e que ainda é autossuficiente? Mas tem filhos que fazem isso, não é? Então, isso é fora da ordem. Isso é desrespeitoso. Eu posso até conversar com eles e colocar situações. Olha, o que eu considero apropriado, mas daí eu decidir impor, isso torna, eu tomo um peso para mim, porque eu saí da ordem, do meu lugar no fluir da vida. E muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente pode ser pai e mãe e não está olhando para os próprios filhos, focando em cuidar de pai e mãe como se fossem eles os nossos filhos. Isso é sair da ordem. Entendi. Vânia, pelo que eu estou entendendo da sua fala, é muito então da postura interna do filho ou da filha de fazer esse movimento, porque muitas vezes ele quer resolver o problema dele de forma rápida, trazendo um cuidador. Aí ele, filho ou filha, vai dormir em paz em casa, achando que, né, então, que o pai ou a mãe estão ali cuidados. Mas, na verdade, ele não está pensando no genitor ou na genitora, está pensando no seu conforto. Acaba sendo até um capricho, né, um egoísmo, impor suas próprias regras, não é isso? Também, nós precisamos olhar com carinho para um outro aspecto dessa relação, né? Os vínculos familiares, os vínculos parentais, ou seja, aqueles que nós, enquanto filhos, desenvolvemos a partir da percepção que a gente tem do que recebeu ou deixou de receber do pai e mãe, principalmente no início da vida, não é? A gente precisa também levar isso em conta, não só naquele aspecto legal do ordenamento jurídico, não. Pensa o seguinte, qual vai ser esse pai de quem eu estou cuidando? Que pai foi ele para o filho? Não é? Então, quais foram os vínculos? Foram vínculos saudáveis ou disfuncionais? Quantos de nós conhecemos histórias assim? De um pai que saiu de casa quando aquele filho, aquela filha era criança ou adolescente e tardiamente ele reaparece doente, sem condições financeiras, precisando de cuidados. Verdade. Como esse filho agora, a essa altura, né? A essa altura, que se sentiu e talvez tenha sido mesmo abandonado, como é que ele vai se relacionar com essa circunstância? Então, difícil, Vânia. Isso é um desafio. E, nesse sentido, quando a gente olha para políticas públicas desses cuidados, a gente precisa também levar isso em conta. E precisa haver uma ação, inclusive, preventiva, não é? A gente precisa olhar esse ciclo de vida, né? Geracional, isso, né? Esse círculo é vicioso, ou seja, foi um pai que não recebeu do próprio pai, que não deu aos filhos e que agora vem necessitando de cuidado. Como eu transformo esse círculo, como eu quebro esse padrão e transformo a partir daqui num círculo virtuoso? Porque sim, é possível. E para isso é importante incluir esse olhar. Como ajudar a esses adultos de agora que sentiram falta, né? Que não tiveram uma relação saudável com os seus genitores lá atrás, como apoiá-los para que até seja possível para eles olhar
para esses pais agora na velhice de outra forma, não é? Então, a gente pode fazer isso de uma forma preventiva se a gente acolhe as famílias, se a gente proporciona um cuidado desses vínculos lá na origem. Então, eu vou estar de olho na geração futura. E se eu pego esse adulto de hoje, e se eu posso também, através de várias abordagens disponíveis, não é, ajudá-los a ressignificar tudo isso. Talvez seja uma forma de diminuir abandonos, maus tratos que são presenciados aos idosos. Eu fico pensando quem elabora as leis, né, e delineia as políticas públicas na hora de redigir as normas, né, impondo condutas, determinando algumas coisas, a gente não tem noção, a norma objetivamente escrita ali, né, não, às vezes não é capaz de dimensionar essa profundidade do humano, a profundidade de alguns conflitos, como esse que você está tratando, né? Como impor e exigir de um filho, nessas condições, né, que vem dessa dinâmica, cuidar de genitor ou de genitora, que lá atrás tem toda essa... né, essa complexidade aí nas relações. Então, há de se ter muito cuidado também, né? Não, e fazer um juízo de ponderação muito grande, né? Por isso que quando você falou algumas vezes dessa política de cuidados, né? Ela tem que olhar além da coisa só objetiva, né? Preciso descer em alguns detalhes, senão a gente vai só replicar o drama, o fardo, o peso, né? E aí eu não sei se isso é saudável. Sim. Na verdade, toda essa preocupação é mais do que válida. E parece que num primeiro momento precisa ser assim, vamos definir, essas são as leis de forma objetiva. Mas aí depois vem as adequações, os espaços de subjetividade da interpretação. E por isso eu até deixei claro que eu não sou jurista. Sim. E as pessoas que escreveram, redigiram e aprovaram essas leis se debruçaram a estudar. Mas aqui o meu alerta é para esse dado, não é? Sim. Que se leve em conta também isso, que para a gente minimizar talvez abusos, abandonos, maus tratos, que a gente precise ampliar esse olhar, não é? De quem agora se tornou cuidador. Que cuidado essa pessoa teve antes? E como a gente pode ajudar essa pessoa a transformar o que ela recebeu ou deixou de receber, para que agora ela possa ocupar esse lugar de cuidador ou de cuidadora em ordem, né? No lugar de filho, que ainda tem coisas que desgosta, que aquele passado não foi apagado, mas foi talvez ressignificado. Então esse é o meu alerta e eu acho que essa Política Nacional de Cuidados agora de 2024, ela veio preocupada com isso, porque antes o que nós tínhamos bastante deveres em relação ao quem ia oferecer o cuidar, né? Agora ela vem trazendo direitos também dos cuidadores. Perfeito. Então eu acho que nessa linha do tempo as coisas vão melhorando, se desenvolvendo. Haverá mais espaço, né, para olhar para esse lugar subjetivo que você bem colocou aqui. Né? Sim. Então, de tudo que você está falando, a gente também pode inferir que se o filho ou a filha vão guardando críticas em relação aos pais, julgamentos, tanto mais pesado vai ficar esse cuidado, né? No futuro, no presente, e aí levar para fazer exame, remédio, pagar as contas, gerir coisas, pagar condomínio, né? Que aí os pais vão ficando velhos e já não vão dando conta, não tem destreza de mexer em aplicativo do banco. Estou falando de coisas bem comezinhas do dia a dia. Se a gente vem com toda essa carga
fica muito mais difícil esse tipo de coisa, não é, Vânia? Sem dúvida, sem dúvida. E dentro do sistema familiar, além dessa ordem aqui, filho, filha em relação a pai e mãe, ainda existe a questão entre os irmãos. Lá em casa, por exemplo, nós tivemos uma filha só, então ela pega o ônus e o bônus, né, disso, de ser filha única. Mas imagina naquele sistema familiar em que tem vários filhos e que é uma ilusão dizer é filho do mesmo pai, da mesma mãe, foi criado do mesmo jeito. Não foi. Por quê? Porque quando um chegou, o primeiro que chegou, não havia uma relação entre dois. Aí virou uma relação entre três. Passou um tempo, vem outra pessoa e mais outra. Esses dois já não são os mesmos, já tem outras vivências que aconteceram. Então, e aí, como fica entre os irmãos essa ordem? Todos nós temos aquela necessidade básica de nos sentirmos vistos, amados, queridos, né? Aprovados, isso é natural do ser humano. E nessa busca de termos essas necessidades atendidas, eu olho para o que o meu pai e minha mãe ofereceu para o meu irmão, por exemplo, como eu percebo isso, não é? E como eu me desdobro, se eu me percebo menos vista, como eu me desdobro para compensar isso? E às vezes nós começamos a pegar um monte de coisa para nós mesmos. Olha, se não for eu a tomar a frente, nada acontece. E eu não digo que isso seja feito de caso pensado, mas porque aí eu vou me sentindo visto, vou me sentindo amado, não é? E eu vou pondo o fardo aqui. Nas costas. E aí daqui a pouco chega um ponto que todo mundo fala, ok. Ela está assumindo. Ela assumiu, deixa com não é? ela. E depois lá na frente a gente ainda se zanga com os irmãos, se ninguém me vitimiza. ajuda. Ok. Mas você deu espaço para isso? Então, tudo isso precisa ser levado em conta, não é? Porque se há mais de um filho, isso precisa ser colocado em ordem entre eles também, para que não sobrecarregue ninguém, não é? Então, nesse sentido, eu acho que é necessário ajuda para as famílias, não é? Para que essas pessoas possam, em ordem, cuidar no lugar de filhos, né, desses pais idosos. É comum, por exemplo, filhos que não tiveram filhos, né, ficarem com essa tarefa em relação a quem teve filho, ou essa correlação não se sustenta na prática? Então, a gente precisa olhar cada caso, mas a pergunta é, vamos lá, por que esse filho não passou a vida adiante? Pode ser, sem dúvida, que tenha algumas dificuldades, limites biológicos, mas pode ser uma vontade. Não, nunca pensei em ter filhos, né? A pergunta que eu faria, por que será? O que está por trás disso? Será que achou que não vale a pena? Se for para passar a vida adiante do jeito que eu recebi, não compensa? Não sei. Historicamente falando, havia essas definições, né? Que ficava um filho, geralmente era o caçula, que era separado já para cuidar. Isso era histórico. Mas tem pessoas que não têm filhos, mas tomaram a vida de tal forma que estão passando adiante através de propósito, de serviço, de obra social, arte, o que for. Não é só cuidar de filho ou passar a vida adiante através de filho que vai ocupar pessoas, não é? Às vezes é uma pessoa que não tem filho, mas está deprimida dentro de casa. E entenda, eu não quis dizer que está deprimido por não ter tido filho. Eu quis dizer que talvez tivesse mais disponibilidade de tempo, mas emocionalmente não está disponível. Não existe, então, essa correlação. Não essa regra. Perfeito. Eu veria cada sistema familiar, né, dentro da abordagem da constelação familiar, que é o que eu ofereço na prática. É possível a gente tomar consciência dessas dinâmicas, favorecendo a um fluir disso em ordem. Ser filho ou filha cuidadosa de um pai e de uma mãe
idosos. Maravilha, Vânia, muito esclarecedoras as suas considerações, a sua abordagem. Eu fico muito feliz de você ter estado aqui conosco e fica já o convite aqui publicamente para você voltar uma outra vez. Muito obrigada. Eu que agradeço, uma honra, Lívia, e é um prazer passar essa experiência adiante. Muito obrigada. Eu agradeço a sua companhia aqui conosco no Soul e até o próximo programa.